Bem-vindas e bem-vindos ao Chá com Freud. Hoje, nossa conversa aprofundada vai mergulhar em um tema, assim, fundamental da psicanálise, né? As estruturas clínicas. Olá, que bom estar aqui para essa conversa. Vamos revisitar aquele modelo clássico, sabe? E ver como ele foi evoluindo, principalmente com Lacan, e como isso tudo conversa com os desafios que a gente vê na clínica hoje, né? Temos bastante material interessante para nos guiar. É um tema excelente. Bom, começando lá atrás com Freud, né? Ele deu as primeiras coordenadas. Fez aquela diferenciação básica: neurose, psicose e perversão. Certo. E para cada uma, ele pensou num mecanismo psíquico principal, né? O recalque, para neurose, que joga algo para o inconsciente. A foraclusão, ou repúdio, na psicose, que é uma rejeição bem mais radical. Uhum. E a recusa na perversão, que meio que desmente a castração. E olha só, Freud já fazia uma diferença também entre as neuroses atuais, sabe? Aquelas mais ligadas ao agora, a um tóxico, a um trauma. Ah, sim. E as psiconeuroses, que aí sim estavam mais fincadas na história infantil, no simbólico do sujeito. Tá, essa é a base freudiana. Mas assim, na prática, no consultório, a gente raramente encontra esses quadros tão puros, né? Um dos textos que a gente leu menciona isso, citando Câmara. Diz que essas estruturas funcionam mais como referências. Exatamente. Como bússolas, modelos teóricos, mas a clínica real é muito mais fluida, né? Os pacientes às vezes transitam, mostram traços mistos, Pois é. e é aí que Lacan entra com uma leitura assim muito potente, especialmente sobre a psicose. Ele vai articular a psicose com a ideia de foraclusão do nome do pai. O nome do pai, que em Lacan não é só o pai da realidade, né? É mais uma função simbólica chave, aquela que introduz a lei, organiza a linguagem e de alguma forma barra o acesso a um gozo total desorganizador. Isso. Se essa função é foracluída, rejeitada na base mesmo, o que acontece então? Bom, aí que tá. Se esse significante essencial falta, toda a amarração simbólica do sujeito fica comprometida. E aqui vem uma sacada central de Lacan que a Soler explora bem. Aquilo que é expulso do simbólico não some. Não somem. Não, ele retorna. Só que retorna de um jeito avassalador, no real. Isso ajuda a gente a pensar, por exemplo, nos fenômenos psicóticos. A alucinação pode ser a palavra solta, fora da corrente simbólica. Entendi. O delírio talvez como uma tentativa, ainda que particular, de reconstruir uma realidade. E aquela experiência de um gozo invasivo, né? Como no caso Schreber, que ele sentia que queriam gozar dele. Um gozo que não está mediado, barrado pelo simbólico. Ele se impõe. Nossa, é fascinante como a teoria tenta dar conta dessas experiências tão extremas e como essa visão mais estrutural conversa com o que a gente chama hoje de, sei lá, novas patologias ou clínica do vazio, que parecem escapar um pouco dessa divisão clássica, né? Neurose, psicose, perversão. Essa é a grande questão hoje em dia, né? Muitos quadros que a gente vê. Certas anorexias, ataques de pânico, algumas depressões que não são bem a melancolia clássica, as adições, fenômenos psicossomáticos, parece que eles não se encaixam direitinho nem na neurose, com aquele conflito claro, nem na psicose declarada. Uhum. Tem autores, como a Gley Costa, que falam numa clínica do desvalimento. Outros, tipo Lasch, apontam mais para patologias do narcisismo. E o que seria o comum nessa clínica do desvalimento? O que caracterizaria isso? Olha, frequentemente o que a gente percebe são falhas. Falhas mais lá atrás, na própria constituição do psiquismo, na capacidade de simbolizar mesmo, dificuldades em nomear, em processar afetos. Aquilo que o Sifnius chamou de alexitimia ou Marte de pensamento operatório, sabe? Um pensamento muito colado no concreto. Sim, sim. E a angústia, nesses casos, parece menos aquele sinal de perigo interno, como na neurose, e mais uma angústia meio automática, ligada a um desamparo original, a Hilflosigkeit de Freud. Uma sensação de queda no vazio mesmo. Você mencionou depressões diferentes. Tipo a depressão essencial. E isso.
A depressão essencial de Marte ou a sem consciência do Moldavsky. É diferente da melancolia, que tem aquela culpa, autoacusação forte. Aqui parece mais um esvaziamento vital, sabe? Uma falha na ligação entre o afeto e a representação, que é o que tece a subjetividade. Entendi. E aí o corpo muitas vezes vira o palco principal dessa expressão que não consegue ser simbolizada. Como naquele caso Lívia, que você comentou, da anorexia que leva a um estado quase de morta-viva, pela falta dessa trama psíquica. E isso leva direto para a tensão sobre o diagnóstico, né? Por um lado, a gente precisa, na clínica e na teoria, de alguma forma classificar. Mas, por outro, tem a singularidade de cada um, que não cabe em caixinha. Como a psicanálise se vira com isso? Principalmente frente a manuais como o DSM. É a tal querela dos diagnósticos. O DSM vai buscar critérios descritivos, né? Sem teoria por trás, visando mais a confiabilidade estatística. Para a psicanálise, isso pode acabar sendo redutor. Como diz o Lanti Laura, pode apagar a dimensão da estrutura, da história do sujeito. Faz sentido. Categorias como borderline, por exemplo, são super controversas. O Liguil até sugere que às vezes o borderline diz mais da dificuldade do próprio analista em lidar com aquele paciente do que de uma estrutura definida do paciente em si. Interessante isso. E mesmo diagnósticos mais clássicos, como histeria ou psicopatia, estão sempre sendo revistos, né? Como a Carole aponta. Então, a psicanálise não estaria propondo, assim, novas doenças mentais? Não, acho que não nesse sentido de descobrir entidades clínicas novas do nada. Como Minerva argumenta bem, a psicanálise busca, na verdade, reconhecer e nomear as formas como o sofrimento se apresenta hoje, no contemporâneo. E aí, adaptar a escuta. Adaptar a escuta. O foco muitas vezes não é só interpretar o que está recalcado, mas ajudar a construir, a tecer experiências que talvez nem chegaram a ser simbolizadas lá atrás. É manejar transferências bem complexas, marcadas por esse desvalimento, por essa falha na resposta do outro primordial. É quase como ajudar a construir um aparelho para sentir, para que o sofrimento possa ganhar algum contorno psíquico. Entendi. É um trabalho de construção mesmo, né? De dar trama para o que ficou meio bruto, podemos dizer. Isso mostra como a psicanálise continua viva, tentando se haver com o mal-estar de cada época. Sem dúvida nenhuma, esse debate sobre estrutura, diagnóstico, as formas do sofrer, ele continua absolutamente central, vivo e muito necessário para a clínica psicanalítica. Com certeza. E fica aqui o convite, né, para quem nos acompanha, para se inscrever no canal, deixar suas opiniões, suas perguntas sobre esse tema que é tão rico e complexo.